quinta-feira, nada disso. Domingo, dia 15 de junho. Dia 15 de junho, à altura falámos aqui de mercado. E porquê é que eu achava que era quinta-feira? Não faço a menor ideia. À altura falámos aqui um bocadinho de mercado e temos muita coisa para falar. Gostaram do início da Copa? Odiei, achei que foi uma... E atenção, eu sou totalmente a favor, adoro os desportos americanos. Acho que sabem, né, qual é o meu desporto favorito. Mas um bocado pindérica aquela abertura do Mundial. Mas o que interessa é hoje... Futebol Clube do Porto a jogar contra o Palmeiras e depois amanhã o Benfica também entrar em ação, não é, malta? Não é? Temos aí Mundial para nos entreter nos próximos dias. Obviamente também temos o nosso mercado para nos entreter nos próximos dias e uma das novelas que nos vai entretendo é a novela Viktor Gyökeres, o internacional sueco que, como sabemos, terá rejeitado a possibilidade de rumar ao Man United para ir para o Arsenal. Ora, a Inglaterra diz que o Arsenal congelou a situação de Viktor Gyökeres. E porquê? Porque estão fartos das exigências do Sporting. E meus amigos, vocês calhar alguns não se lembram, mas eu lembro-me perfeitamente da novela Mário Jardel, no verão de 2002. E esta situação de Gyökeres está a começar a ganhar contornos. Só falta ele não aparecer para o início dos treinos. Vamos ver. O que diz respeito então ao Arsenal, a Inglaterra diz que o Arsenal está nos 70 milhões, para já não chega aos 80 e para já está a estudar outras possibilidades. Vamos ver o que é que vai acontecer. Todos sabemos do que é que se passa entre o Sporting e o Viktor Gyökeres. Avançado sueco, cláusula de rescisão, 100 milhões de euros, contrato até 2028. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ainda dentro do Sporting, é notícia o interesse do Everton em Gianni Catamo. Não é novo esse interesse, mas agora aparentemente terão havido abordagens mais concretas e isso faz com que o Sporting tenha que rapidamente acionar a compra dos 75% do passe do jogador que não pertencem ao Sporting. Recorde-se que o Sporting aquilo foi um negócio um bocadinho estranho, mas o passe do Gianni anda por aí distribuído e o Sporting está o mais rapidamente possível a querer alcançar pelo menos uma percentagem muito grande dos direitos económicos do jogador, porque, não é, uma venda, o Sporting neste momento tem apenas 25% do passe, digamos assim, dos direitos económicos. Portanto, vamos ver, o Sporting tem que rapidamente resolver esta questão. Gianni Catamo é um jogador com mercado, eu já o disse várias vezes, para mim o grande projeto concretizado por Ruben Amorim é a recuperação de Gianni Catamo. Eu lembro-me quando Gianni Catamo foi emprestado ao Marítimo e ao Vitória, e eu via-o jogar e dizia: vai-se perder Gianni Catamo, e o que é certo é que ele foi essencial no bicampeonato do Sporting. E recordem-se que no verão de 2023, quando ele termina o empréstimo no Marítimo, que desce divisão e vai para o Sporting fazer pré-temporada, a ideia era que ele ia treinar à parte e que era um dos dispensáveis e não sei o quê. E o que é certo é a importância que ele teve, obviamente os golos que ele marcou ao Benfica, mas a importância, a preponderância que ele tem, tanto com o Ruben Amorim como com o Rui Borges. Vamos ver. O Gianni Catamo contrato com o Sporting até 2028, cláusula de rescisão de 60 milhões de euros para este internacional moçambicano. No Futebol Clube do Porto, hoje o Jornal Record traz aqui uma situação muito interessante. E porquê é que é muito interessante? Porque o Jornal Record avança o interesse do Futebol Clube do Porto em Tyler Dibling. Quem é Tyler Dibling? É um ponta-de-lança que deu muito boa conta de si próprio no Southampton, uma equipa que desceu e que teve apenas 2 vitórias na temporada passada. Mas o Dibling, que tem 19 anos, esqueci-me de dizer esta parte, deu boas prestações. Extremo, 19 anos, pode jogar pela esquerda, pode jogar pela direita. É um jogador que tem muito mercado, é esquerdino. E o Jornal Record escreve que o Porto está interessado e tal, está a olhar para aqui, para a situação e tal. Só que depois, investigando um bocadinho este assunto, vemos que, primeiro, Dibling interessa ao Manchester United e ao Manchester City. E em março, aliás, já em janeiro, vamos começar pelo início, em janeiro, houve uma proposta ao Southampton, num clube inglês, e o Southampton colocou a fasquia nos 65 milhões de euros. Em março saíram notícias de que o Manchester United abordou o Southampton, o Manchester United e o Manchester City, e que o Southampton terá apontado para os 115 milhões de euros. Ok, certamente não vai ser vendido por 115 milhões de euros. Se calhar também não vai ser vendido por 65 milhões de euros.
mas achamos que o Porto vai ter condições para chegar perto destes valores, chegar aos 30 milhões, 40 milhões de euros. Acho difícil. É um miúdo que tem estado aí em grande voga no futebol inglês, é internacional inglês sub-21. Eu diria que poderá ser um sonho, mas será um sonho muito difícil de concretizar. E eu percebo a ideia, o Southampton vai descer, vai ao Championship, portanto o jogador poderá querer sair. Mas eu acho que vai fugir muito às possibilidades do Porto e de qualquer outra equipa portuguesa. Vamos ver. O Jornal Record escreveu que o Futebol Clube do Porto está atento. O Futebol Clube do Porto que vendeu o Wendel Silva ao Santa Clara, foi ontem oficializado. O Wendel Silva já estava emprestado ao Santa Clara na segunda metade da temporada passada e havia uma opção de compra e essa opção de compra foi ativa pelo extremo brasileiro de 24 anos. O Santa Clara pagou cerca de 1,3 milhões de euros, sendo que depois também há aqui o valor do empréstimo, que foram 250 mil, portanto 1,5 milhão foi quanto o Porto recebeu pelo Wendel Silva, que estava na equipa B do Futebol Clube do Porto desde 2022, na altura contratado ao Leixões, ele que tem formação de Flamengo. Portanto, números muito interessantes na formação do Flamengo. Agora vai jogar no Santa Clara. Ele ao serviço do Santa Clara fez 6 jogos, 2 golos, sendo que também já tinha passado aí num empréstimo que não lhe correu nada bem no Santos, do Brasil, e agora vai continuar no Santa Clara, este ponta de lança, eu disse que ele era extremo, desculpem, este ponta de lança que vai então ter uma experiência mais pacífica, ou pelo menos mais regular, numa equipa de Primeira Liga. Eu acho que ele nunca chegou já pelo Porto A. Acho que chegou. Tem aqui 2 joguitos. 2 joguitos. Isto deve ser que é Taça Portugal, talvez, não? Jogou um jogo pelo Porto A. Né? Jogou uma vez contra o Mafra. É isso, é Taça Liga e tal. É isso. Bem, o Wendel Silva então. Esse não contrato até 2029. Portanto, é jogador do Santa Clara. No Peru, avançou-se o nome de Víctor Guzmán para o Nacional da Madeira. Ora, eu não conheço Víctor Guzmán, sei que é um jogador que pertence ao Alianza Lima. Vamos ver quem é um jogador, não conheço, tem apenas 19 anos. Aparentemente é um jogador que tem algum potencial, mas eu confesso que nunca tinha ouvido falar de Víctor Guzmán, este ponta de lança de 19 anos, mesmo se formos ver os números que ele tem, são modestos, portanto... Vamos ver. Foi uma coisa que foi avançada. Vamos esperar para ver o que é que se a imprensa do Peru tinha razão ou não. Alejandro Marques, do Arouca, está muito perto de rumar ao Cruzeiro. Cruzeiro que é treinado pelo... desculpa, eu disse Arouca. Do Estoril. Desculpem. Está muito perto de rumar ao Cruzeiro do Leonardo Jardim. Alejandro Marques, que é um jogador que a espaços deu boas indicações em Portugal. Ele tem aquela formação muito interessante, não é? Com aquelas passagens pelo Barça, pela Juve. No Estoril já está há 3 temporadas. Marcou 22 golos nos últimos 2 anos. Já tinha feito 5 no ano passado, em 22-23. É um jogador interessante. Qual é que é aqui a questão? Vai entrar no último ano de contrato e poderá o Cruzeiro avançar aqui para uma contratação na casa dos 2,5 milhões de euros. Parece-me que seria uma boa venda para o Estoril, até porque o Estoril ficou com ele a custo zero na altura quando ele terminou o contrato com a equipa da Juventus, assim é que está correto. Vamos ver, Alejandro Marques, eu gosto, bom jogador, bons pés, nem sempre tem aquela consistência, mas poderá estar então a caminho do futebol brasileiro e do Cruzeiro, treinado pelo Leonardo Jardim. Vamos lá para fora falar de Mateus Fernandes, que está no Campeonato da Europa de Sub-21, até tinha sido um dos melhores jogadores em campo contra a França, depois foi para o banco agora neste jogo contra a Polónia, se não estou em erro. O que é certo é que Portugal enfiou 5 batatas na Polónia e fez uma exibição monumental. Mas eu gosto muito do Mateus Fernandes. Em Inglaterra avança-se que o Southampton pode muito bem vender o Mateus Fernandes e aparecem 2 clubes muito interessados, o Leeds e o Crystal Palace, e fala-se em proposta de 35 milhões de euros. Ora, porque é que isto é relevante? Porque o Sporting tem 10% de uma mais-valia, ele foi vendido na altura na casa dos 20 milhões de euros, e portanto o Sporting terá 10% do valor acima, não é? Portanto, vamos ver, pode ser aqui um negócio até interessante para o Sporting, até porque ainda há também aqui alguns bónus pelo Mateus Fernandes. Aliás, eu disse, sim, era 15 milhões mais 5 milhões, daí os 20 milhões. Portanto, ainda há aqui alguns bónus, portanto o Sporting pode fazer aqui um encaixe interessante se o jogador for então vendido. Falam-se de outros clubes, mas aparentemente o Leeds e o Crystal Palace são aqueles que mais estão na corrida pelo jogador. Apesar do Southampton ter tido uma época muito complicada, foi último classificado com uma distância grande,
O Matheus Fernandes fez 42 jogos, 3 gols, 6 assistências. Provavelmente vai-se valorizar no Campeonato da Europa, apesar de não ter jogado contra a Polónia. Vamos ver se vai continuar na Premier League. E quem pode não continuar na Premier League é Darwin Núñez. Porquê? Porque está na porta de saída do Liverpool e agora aparece mais uma equipa interessada. Depois já temos falado do Nápoles. Também a possibilidade do Milan avançar para a compra do ex-Benfica Darwin Núñez, que é um jogador que foi muito caro na altura quando foi para o Liverpool. Teve alguns momentos interessantes, mas falta-lhe alguma consistência e depois, por cima, falha golos, que é uma coisa estúpida. Às vezes golos absurdos e ele falha-os. Marcou apenas 7 golos esta temporada, depois de no primeiro ano ter feito 15 e no segundo ter feito 18. Portanto, poderá estar aqui na saída. E também depois teve aqueles problemas lá Teve aqueles problemas de estar castigado também. Não está a correr bem a passagem do Darwin no... Ele agora foi, exato. Ele vai cumprir castigo por causa do que se passou lá na Copa América. Não está a correr bem. O Milan poderá avançar por uma proposta de 60 milhões de euros para o Darwin Núñez. O Darwin, como sabemos, custou ao Liverpool 85 milhões de euros quando foi contratado no verão de 2022, depois de um ano muito bom ao serviço do Benfica. Já que estamos em Inglaterra, vamos falar de Tino Livramento, o tal miúdo que eu ainda sonhei a certa altura que poderia jogar pela seleção portuguesa. Belíssimo jogador lateral direito. É um daqueles jogadores que nós já conhecemos, quem joga FM já conhece há muitos anos. Nos últimos anos tornou-se também uma figura para quem é mais seguidor da Premier League e não tanto do Football Manager. Na altura, malta, vocês sabem o que é que eu estou a falar. Tino Livramento no Southampton era um daqueles alvos top para atacarmos no FM. No Newcastle, 45 jogos, 0 golos, 1 assistência. E aparentemente o Manchester City estará pronto a oferecer uma proposta na casa dos 55 milhões de euros para contratar este internacional inglês, porque ele entretanto já jogou por Inglaterra. Ele que tem, como sabemos, uma parte da sua nacionalidade portuguesa, mas é o que é. Vai ficar Valentino Francisco Livramento. Podíamos ter tentado ficar com o gajo para a seleção, pá. Bem, é o que é. O que é certo é que o City, que está aqui num processo de rejuvenescimento da sua equipa, está disposto então a chegar aos 55 milhões de euros. Eu diria que vai ser preciso mais para o tirar do Newcastle. Vamos ver o que é que vai acontecer. Quem já contratou um jogador foi o Tottenham. Falamos de Matías Tel, que já estava no Tottenham emprestado pelo Bayern de Munique. Já estava desde o ano passado. Havia essa opção de compra pelo avançado francês de 20 anos. Essa opção de compra estava fixada nos 35 milhões de euros. Foi acionada e o Tel vai ficar então no Tottenham até 2031. Portanto, um contrato longo. Ele que é um avançado, também pode atuar como extremo. Esteve meia temporada no Tottenham, fez 20 jogos, 3 golos e 1 assistência. E para fechar, vamos falar de um jogador que durante algum tempo era um dos meus jogadores favoritos no futebol europeu, que é Edin Dzeko, que eu confesso que achava que ia terminar a carreira. Mas, entretanto, surgiram notícias em Itália de que não, que ele vai continuar. Não só vai continuar, como vai assinar um contrato de 2 anos. Portanto, ele está com 39 anos, façam as contas, 41. E vai assinar pela Fiorentina, regressando assim ao futebol italiano, onde esteve em várias equipas. Esteve na Roma e no Inter. Eu achava que ele tinha aqui mais alguma. Não, Roma e Inter. Esteve na Roma e no Inter, ele que obviamente evidenciou-se no Wolfsburg e depois no Manchester City esteve muitos anos, depois esteve na Roma, onde marcou muitos golos, e depois no Inter também marcou muitos golos. Nestes últimos 2 anos que ele tem estado na Turquia, e isto é que me surpreendeu, que eu confesso que não estava a par, o Dzeko, com 38 e 39 anos, fez 46 golos em 99 jogos. É muito bom. E, portanto, vai assinar um contrato de 2 anos. Eu não sei se já disse o clube. O clube é a Fiorentina, regressando assim ao futebol italiano. Edin Dzeko, um belíssimo jogador, que vai fazer 40 anos em março do próximo ano. Portanto, está aí também na casa dos 40 e vai continuar a jogar este avançado internacional pela Bósnia-Herzegovina. Meus amigos, vamos embora. Voltaremos amanhã. Hoje, episódio mais curto, estou a gravar bem mais cedo, mas voltaremos amanhã. Já sabem, isto tudo está em 00.pt. Não se esqueçam, hoje
acompanhamento integral do Futebol Clube do Porto Palmeiras no Campeonato do Mundo e depois amanhã o Benfica. No que diz respeito ao mercado, já sabem como é que isto tudo funciona. 00.pt, sigam-nos no YouTube. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.